Boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um Hangout do canal Gazeta Revolucionária, com o título hoje, Para onde vai o Brasil e as tarefas da esquerda? Convidar o companheiro Alejandro, esperando aí que o companheiro Florisvaldo entre também, que vai participar do Hangout, para ele fazer as considerações iniciais, né, sobre esse processo que nós estamos vivendo, muito grave no Brasil, e tem vários acontecimentos aí dessa semana muito importantes, né? Estava vendo agora a renúncia na Inglaterra da Theresa May, é uma crise total. Aqui no Brasil também o governo não se entende em nada, né? Praticamente parece, né? O governo vai se embolando nas próprias pernas e o governo Bolsonaro está sendo fritado mesmo, agora sem dó. Então, e também declarações dos petistas aí, né, de quadros do PT, falando que não está no momento de colocar a palavra de ordem, por exemplo, fora Bolsonaro, né, ou seja, não existe por parte dessa esquerda que está aí nenhuma vontade de luta contra esse governo, se a gente pode chamar isso de esquerda, né, de luta contra esse governo e sequer contra os militares. Então, assim, uma situação complicadíssima. As mobilizações de 15 de maio demonstraram que existe uma disponibilidade de luta, né, que tem que ter alguém para organizar isso, se chamar. Os estudantes estão prometendo uma paralisação agora para o dia 30 também, nós estamos, inclusive, ajudando a convocação desse dia 30, e por parte até dos sindicatos dos professores, em alguns lugares, né, uma convocação muito fraca para participar das mobilizações do dia 30. A CUT falou que vai participar, mas vai participar como? Um apoio, assim, telepático? Não está organizando categoria nenhuma. O que adianta falar que vai apoiar o dia 30? Isso aí não quer dizer nada. Você não está organizando os trabalhadores para ir participar, para paralisar as atividades, paralisar a produção. Esse apoio aí é um negócio assim, meio metafísico, né? Uma coisa das nuvens. Então, uma coisa que não tem muito a ver. Só para falar que não apoiou, né? Para depois justificar, diante das pressões que vai começar a sofrer, de que estava na mobilização, que ajudou a convocar, etc. Conversa para boi dormir. Então, passo para o companheiro Alejandro, né, para ele fazer aí a introdução aí das primeiras considerações. Bom, o principal ponto que nós devemos levar em conta, até colocando isso como tese, é que o processo golpista no Brasil avança a passos largos em cima da imposição de um regime mais estruturado, um regime muito mais duro no Brasil, né? Nós tivemos alguns fatores no Brasil que demonstram que a situação de crise é muito grande, toda uma série de notícias sobre o vínculo da família Bolsonaro com as milícias, sobre o assassinato de Marielle Franco, né, e outras informações que podem estudar facilmente em impeachment. Ou seja, o Bolsonaro está com um acordo no pescoço. Ou ele consegue aplicar o golpe contra os trabalhadores que o imperialismo impõe, ou ele vai ser removido, obviamente. Enquanto isso, o general Mourão esteve na China, até numa posição de praticamente presidente da República, enquanto o Bolsonaro fala um monte de maluquices, ele aparece lá como um cara equilibrado tentando fazer acordos com a China, que já é uma coisa muito importante de se considerar dentro do contexto de crise mundial. O Marquinhos falou que a Theresa May ela renunciou. Isso revela uma situação de profunda crise, mas a crise é um pouco mais ampla. O que nós temos como grande ponto de crise mundial, e a partir daí deveria ser avaliada até a própria pergunta desse Hangouts, para onde que vai o Brasil, é que o imperialismo norte-americano, ele
ele está numa situação de cachorro louco, porque a crise, ela escalou como nunca tinha escalado nas últimas décadas. E não há plano B. É isso que deve ser dito. Não há plano B. Então, dentro desse desespero todo, se tenta adotar medidas de crise para salvar o grande capital de um novo colapso capitalista que está vindo com tudo. Um fator muito importante aqui, eu poderia citar vários, né? Como, por exemplo, essas sacanagens com o Assange, Julian Assange, né? Que agora abriram um inquérito específico, tentando enquadrá-lo como alta traição, o que poderia dar para ele cadeia perpétua. Primeiro precisariam extraditá-lo da Inglaterra, estão fazendo um monte de manobras em relação a isso. O aperto foi muito grande contra o próprio governo do Equador, que entregou um asilado político naturalizado, equatoriano e ainda com status de diplomata. O entregou para o governo norte-americano, expulsou do governo britânico, o expulsou da embaixada. Então, nesse sentido, que nós podemos ver também um fato muito grande aqui, que eu vou explicar um pouquinho melhor, porque isso revela muito bem o grau da crise que há. Como que escalaram as contradições do imperialismo, tanto com a Europa, mas principalmente com a China. O negócio está sendo levado a um grau enorme. Isso porque no Hangouts passado já falamos da situação do Irã, que está sendo colocado numa situação de guerra, da mesma maneira que está sendo feito contra a América Latina. No caso da Venezuela, da China, a coisa foi tão grande que isso, nos últimos dias, ficou claríssimo no caso da Huawei, que é uma empresa muito importante chinesa. Ela não somente que é a segunda empresa mais importante na questão de venda de smartphones, de celulares, sino que ela é líder mundial na tecnologia de 5G. Então, qual é que é o problema aqui? O Google suspendeu, em cima de pressões do próprio departamento, do próprio governo norte-americano, a venda de novos aplicativos para a Huawei e as atualizações. E isso foi seguido em cima de muita pressão de imperialismo por empresas fundamentais do Japão e da Coreia do Sul. Então, a ideia aqui que é, essa tecnologia 5G, ela é super importante porque ela supõe o controle de um ponto fundamental do domínio tecnológico que vem no próximo período. Por meio da tecnologia 5G, é possível conectar tudo que é tecnologia doméstica com tecnologia corporativa, com automóveis sem motorista, com tecnologia militar, etc. E a Huawei, o ponto, ela fez um alto investimento em desenvolvimento, ela investe 50% do faturamento dos lucros em desenvolvimento, e ela está uns 3 anos à frente das próprias empresas norte-americanas no desenvolvimento dessa tecnologia. As duas concorrentes que são nesse setor, porque nos Estados Unidos nem concorrente há, a Nokia é finlandesa e a Ericsson é sueca. E mais atuam em parceria com a Huawei do que compete. E toda essa pressão pode levar a Huawei a substituir o que é comprado em empresas norte-americanas, ou seja, que poderia provocar até um problema para começar pela Apple e várias outras empresas. Então, por exemplo, a matéria de chips,
que são fornecidos pela Qualcomm, a própria Huawei é detentora de uma empresa que funciona como um laboratório, digamos assim, de desenvolvimento chamado High Silicon, localizado na Califórnia, no Silicon Valley. E assim sucessivamente poderia ir substituindo, num período de alguns meses até 2 anos, e a China poderia se tornar autossuficiente em tecnologias super estratégicas. E não somente isso, o recado maior foi mandado em cima dessa pressão pelo presidente Xi Jinping, numa visita que fez num lugar remoto da China, mas de onde se produzem terras raras com minerais que praticamente só a China tem e que poderia provocar um colapso em vários setores fundamentais de alta tecnologia norte-americana, se a China parar de exportar as terras raras. Tanto é assim que nas sanções houve um passo atrás e foram adiadas por 3 meses. Bom, isso tudo, essas colocações todas, tem por trás que as políticas principais para o próximo período chinesas, Made in China 2025 e o novo caminho da seda, elas batem de frente com as políticas do imperialismo norte-americano, como a inteligência artificial, cloud services, o que é chamado Internet das coisas, a automatização industrial 4.0, biotecnologia, aeroespaço, etc. Então, o que nós temos aqui que em vários pontos do controle tecnológico do mundo, que é um dos fatores do controle imperialista do mercado mundial, nós temos a China batendo de frente com o imperialismo e, o pior, arrastando um bloco em cima dessa concorrência, porque a crise capitalista é muito grande na China também, e a China se vê obrigada a avançar, se convertendo em um país imperialista para fazer frente a essa própria crise. E, nesse sentido, a situação da Europa, por exemplo, é ambivalente. Nós vemos que a União Europeia decidiu não aderir à política do imperialismo norte-americano, porque ela própria se encontra sob sanções, ou possibilidade de sanções, e definiu que cada país pode aderir ou não aos produtos do 5.0 chineses. Né? Com a Alemanha, a Itália e a Grã-Bretanha já parcialmente aderindo. Então, a situação tem esse pano de fundo, tem também o fato de que o único país, nesse momento, grande potência, que faz investimentos de infraestrutura no mundo, é a China. O imperialismo norte-americano se encontra numa situação de altíssimo parasitismo financeiro. E o grande ponto seria que a China precisa de uma nova divisão do mercado mundial, onde ela pega uma fatia maior nesses setores de ponta, de alta tecnologia e principalmente do setor da especulação financeira. Então, nesse sentido, o imperialismo norte-americano, ele se debate, ele tenta, conforme a gente já avaliou várias vezes, avançar para manter o controle hegemônico do mundo. E, nesse sentido, ele precisa apertar o Brasil, impor no Brasil uma reedição da ditadura de 64, só que com uma carinha um pouquinho mais simpática, para aplicar isso como modelo para toda a América Latina. Dar um golpe muito mais duro ainda no chavismo, na Venezuela, e a partir daí expulsar os russos e os chineses da região e ir para uma guerra no mundo. Nós temos aqui um fato muito importante, que o próprio chavismo agora está tentando manobrar e está mantendo negociações na Noruega.
com a possibilidade, inclusive, de novas eleições, que abriria uma brecha aí para o imperialismo intervir. E também tem que levar em conta que o imperialismo já fez uma declaração de guerra aberta contra a Venezuela e contra o Irã, proibindo ambos países de comercializar o petróleo, que implica, em ambos países, 70% a 80% da economia. O Irã está mais industrializado, mas as sanções são muito grandes. No caso da Venezuela, que está aqui no nosso continente, as sanções foram extremamente graves. E o aperto avança em todo mundo porque é uma política de cachorro louco para tentar se salvar da crise. Então, esse é o contexto em cima do qual deve se avaliar para onde que o Brasil vai. Esse é o contexto. E, em segundo lugar, o que nós devemos dizer é que nós temos um governo de altíssima crise, o governo Bolsonaro, que ele enfrenta dificuldades para aprovar o que seria o mínimo. E esse mínimo passa por, em primeiro lugar, aprovar a tal da reforma da Previdência, para logo a seguir continuar com a aplicação integral da reforma trabalhista, privatizar tudo que é empresa, continuar aprovando essa série de maluquices sacanas que estão sendo aprovadas uma atrás da outra, aparentemente menores, mas que são golpes de conjunto contra o Brasil. E, obviamente, que aqui é o grande ponto, que é a análise que nós devemos fazer, que começa, nós estamos começando aqui por uma categoria muito importante, que é a categoria imperialismo, que a esquerda como um todo esquece imperialismo. Grande capital, imperialismo, famílias que dominam o mundo, o que é o Estado brasileiro, o que é a classe operária, tudo isso é a esquerda pequeno-burguesa, principalmente, ignora. Então, nós não podemos ignorar isso. Nós precisamos justamente entender como que o Estado brasileiro ele passou a ser controlado diretamente pelo imperialismo nesse momento. E o que nós temos nesse momento é uma briga entre várias alas da burguesia. Nós temos o Centrão, que é a base do governo de Bolsonaro, que é um governo abertamente pró-Trump. Nós temos também a turma dos militares, do Mourão, que posa de nacionalistas. Mas por quê? Porque o nacionalismo no Brasil praticamente implodiu. Então, generais de extrema-direita, abertamente pro-imperialistas, devido ao colapso da política da Frente Popular do PT, do nacionalismo, do PDT, do PTB e de outros setores, aparecem como nacionalistas dentro do regime brasileiro. Então, quando alguém diz assim, Bolsonaro é o ápice do golpe no Brasil, isso aí é uma loucura absoluta. Total e absoluta. Porque a pergunta é, o Bolsonaro, se ele é o ápice do golpe no Brasil, ele vai conseguir aplicar os golpes que o imperialismo precisa no Brasil? O PSL é o agrupamento político que o imperialismo considera capaz de aprovar isso? Ou é um bando de hippies? Isso é o número um. Em segundo lugar, segundo ponto, é se a base do governo, a base política do governo, que é o Centrão, formado por vários agrupamentos, se ele tem condições de aplicar essa política de terra arrasada contra os trabalhadores a favor do imperialismo. Ou se o imperialismo precisaria de um governo muito mais duro, vai até onde der com o Bolsonaro, e quando entrar em colapso, quando ele colapsar, por meio das movimentações de massa ou por qualquer outra coisa, principalmente por meio das mobilizações, ele irá por uma coisa muito mais dura. E o que tem de uma coisa mais dura? Uma conversa meio esquisita, né? Até com essa conversa da esquerda pequeno-burguesa, quando diz que não sabe o que vem depois do capitalismo. Não sabe por que não sabe? Porque ela não quer dizer que tem uma camarilha formada por 150 famílias que são donas de 80% da riqueza social.
e que o único problema do socialismo é expropriar essas famílias. E quando se expropria essas famílias, como que poderia vir outra coisa? Que não seja os trabalhadores tomando em conta da produção mundial. Um pouco até idiota a conversa. Mas a esquerda pequeno-burguesa tem essas dúvidas. E aqui no Brasil também tem a mesma dúvida, no momento atual. Se o Bolsonaro ele não dá conta do que o imperialismo impõe, ele como gerente da lojinha do imperialismo, ele cairia, seria deixado, e seria colocado um outro gerente. E quem que pode ser? O Papa. Isso é ridículo. O único agrupamento político que teria condições de tomar conta, nesse momento do Brasil, com um certo grau de consistência, são os militares. Dizer que isso poderia ser feito pelo PT é absurdo. O PT está sendo levando uma pancada atrás de outra, porque o imperialismo não pode admitir. O PT, nesse momento, é porque é um governo de crise, né? Então, o que deve ser avaliado nesse sentido. E o que nós, portanto, devemos justamente avaliar é para onde que isso tudo vai e quais são as tarefas colocadas para esse momento, para esse período. Então, questões muito claras que devem, onde os revolucionários, elementos da esquerda devem se posicionar é o seguinte: o imperialismo norte-americano está em crise, sim ou não? E o que isso implica? O que essas contradições com a China, por exemplo, com a Europa, com a Rússia, o que isso tudo aí é? O que é o problema da Venezuela? O que é o problema da crise generalizada do capitalismo no mundo e na América Latina? Qual é o papel dos trabalhadores? O que significou o dia 15 de maio, apesar de totalmente trunco? O que significou isso aí? E é a partir dessas categorias básicas que a esquerda como um todo confunde, poder dar resposta para a situação atual. Bom, eu vou passar a palavra para os demais companheiros complementarem e a gente vai ver se tem perguntas para a gente poder debater um pouco mais o assunto. Então, estou passando a palavra.